Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das razões fundamentais pelas quais eu criei este portal do José foi para poder chegar até pessoas como você. Você que desde o período que essa gente criminosa chegou até o poder aqui no nosso país, te causou uma série de perplexidades, de estranhezas no seu cotidiano. De repente você viu uma ignorância empoderada, você viu um parente falando coisas que você nunca imaginou, uma pessoa no trabalho, um vizinho, pessoas aleatórias. E aí muitas vezes você se sentiu meio perdido, meio fora do tempo. O que é que estava acontecendo? Eu também vivenciei muito isso. E nós ainda, de um certo modo, ainda vivenciamos, porque nós encontramos criaturas estranhas e com uma espécie de ignorância empoderada sem limite. Pessoas que fazem um discurso de ódio, de preconceito, de machismo, de discriminação, de insanidade e de desumanidade, o que é pior no meio dessa história toda. Hoje, no combate que nós estamos fazendo há tanto tempo a essas criaturas, as principais que intoxicam tanto a sociedade brasileira, nós estamos avançando bastante. É certo que a gente tem um solavanco aqui, outro solavanco aqui, mas estamos avançando porque, em primeiro lugar, nós conseguimos conter as principais figuras que intoxicavam a sociedade. E agora elas estão se vendo cada vez mais perto da cadeia, o que não é pouca coisa. No entanto, eles continuam soltos por aí, ainda capitaneando a mente de muitas pessoas e muitos corações. E a gente está continuando aqui. Hoje eu vou trazer para vocês mais algumas informações que mostram alguns métodos que a gente está desmontando, que a gente está ajudando a revelar e quem sabe, né, a gente consiga fazer com que, pelo menos, eles fiquem numa timidez, num recolhimento, para que o discurso da civilização fique melhor aqui no nosso dia a dia, né? Você certamente tem aquele parente que você já não está conversando mais, aquela pessoa muito próxima do seu vizinho, a pessoa no seu trabalho, enfim. Mas isso tudo, quem sabe, espero que seja uma coisa que a gente consiga superar. Vou conversar com vocês sobre as últimas desse mundo paralelo e como eles estão com os dias contados, porque na cadeia não vai dar para essa gente ficar se empoderando aí nessa intoxicação toda não, né? Isso posto, meu amigo, minha amiga, você nunca esteve sozinho. Existem milhões de brasileiros que pensam muito próximo de você, tá legal? Então vamos aqui aos nossos temas. E se você está chegando agora, vem aqui para o nosso portal, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. É uma forma da gente manter o nosso mundo são e de preservar a nossa sanidade mental, né? Vamos seguir em frente. Gente, olha só. Essa aqui é uma foto, né? Minha, do Clayson, do Ricardo Mello e de Andréia, com a bandeirinha do Brasil lá no fundo, né? Quando nós fomos lá no Palácio, esses dias aí, conversar com o ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira, e aqui já dentro do gabinete dele. Nós ali conversamos muito, né? Expusemos ali muitas críticas, muitas percepções. Ele ficou impressionado com muitas informações que a gente levou para ele e a gente espera que isso tenha um desdobramento prático nessa batalha que a gente está tendo todos os dias. Como eu disse para você, nós nunca estivemos sozinhos. Além do nosso portal, ó, essas pessoas muito legais aqui e outras tantas que você certamente conhece nas redes sociais. Aqui foi um grupo mais restrito, mas nós fomos representando também outros colegas que têm outros canais muito importantes aqui nas redes sociais, né? Então eu queria deixar esse registro aqui para vocês. Agora vamos aqui ao combate permanente a algumas situações. Gente, olha só, você quando encontra um vizinho, o vizinho não teve oportunidade de estudar, ou se teve oportunidade de estudar, nunca prestou atenção nas coisas que acontecem na vida política e tal, e fala uma boçalidade sem limite, você já fica espantado, né? Agora, quando é uma pessoa que teve acesso à informação, a pessoa vivenciou uma série de situações e ela vem com um comportamento absolutamente nocivo, um comportamento abjeto. Olha só o que essa criatura publicou. Trump mira esposas de ministros do STF com punições. O cara está viajando na maionese e ele tá festejando a possibilidade de esposas de ministros da Suprema Corte sofrerem sanções pessoais vindas do governo norte-americano. Tudo isso para tentar aliviar
a vida de bandidos que irão para a cadeia. Vou colocar só um trechinho aqui para vocês, gente, porque, olha, não dá para a gente deixar passar isso em brancas nuvens, né? Olha só a estética, né? Como é que a criatura se reporta às pessoas que seguem ele. Vamos lá. Fala, criatura. Para tudo que você tá fazendo. E quando eu falo isso, você já sabe, porque isso aqui é uma verdadeira bomba para alegrar o seu dia. O governo Donald Trump... Olha só, uma bomba para alegrar o dia do povo dele, né? Colocou na sua mira as esposas dos ministros do STF. Como assim, Deltan? É bom demais para ser verdade. Sim, gente. Olha só, gente. Tem uma expressão de canalice mais profunda do que isso? O cara está festejando uma possibilidade de esposas de ministro do Supremo Tribunal Federal serem sancionadas porque o marido está exercendo uma função pública, uma função dentro do Estado Democrático de Direito. Dá para... É isso aqui que a gente combate. Punições do governo Trump podem atingir agora as esposas com escritórios de advocacia. Olha, toda vez que eu trago esse assunto das... E aí é uma festa, uma canalice muito grande. Eu mostrei aqui para vocês mais cedo, né? Cartões bloqueados e redes suspensas, o que a lei Magnitsky, que Marco Rubio ameaça usar contra Alexandre de Moraes. Olha, gente, tem muita farofa nisso, né? Porque, olha, entre provocar uma sanção concreta a um ministro da Suprema Corte do nosso país e entre o discurso e a prática, tem uma distância muito grande no meio dessa história. Mas é o que basta para essas criaturas do mundo cão ficarem entusiasmadas, né? Publicou aqui mais cedo, agorinha mesmo, né? Trump toca o terror e desespero toma conta de ministros do STF. Tá todo mundo preocupado em perder cartão de crédito, tá, ô Daniel? Segue nessa aí, vai seguindo, vai alimentando aí o gado lunático, né? Que deve estar comendo aí um capim misturado com alguma erva, né? A erva alucinógena. Eduardo Bolsonaro repercute possível sanção dos Estados Unidos a Moraes. Venceremos. Venceremos o quê, cara pálida? Gente, é muita... Olha, para nós aqui que estamos nas redes sociais e acompanhamos isso aqui, olha, a plataforma YouTube devia fazer algum tipo de monetização por insalubridade também, né? Algum tipo de indenização às pessoas que são obrigadas a lidar com isso aqui nas redes sociais. Festejando aqui uma matéria que saiu na Globo News, onde, lamentavelmente, o senhor Guga Chakra parece estar afastado aqui da... Parece não, está muito afastado, né? Ele acha que criminosos como esses aqui, aliás, uma figura procurada no Brasil, não é por discurso de ódio, não é por discurso golpista, não. É por golpe, por corrupção, por falcatrua. O neto do Figueiredo, do general Figueiredo, do ditador Figueiredo, o senhor Paulo Figueiredo, aqui no Brasil ele é tido como estelionatário, como vigarista, como golpista financeiro. Então, é por isso que ele está nos Estados Unidos há mais tempo. E ele continua a vitaminar uma parte do gado com esse tipo de coisa que agora o ministro Alexandre de Moraes vai dançar. Vamos pegar só um trechinho de hoje, vamos lá. Na fala do secretário Marco Rubio. Porque essa é a primeira porrada real que o Alexandre toma, e vai tomar efetivamente, em anos. É mesmo, é? Vai tomar porrada? Então segue nessa aí, vamos acreditar nisso. Olha, eles não estão conseguindo rebater o que foi dito pelo Brigadeiro, pelo Batista Júnior, que mostrou o quão pantanoso era esse ambiente dentro do Palácio do Planalto, quanto a figura do inelegível estava por lá. Os canais de direita estão tentando repercutir alguma coisa. Isso aqui, o Gaia está repercutindo a fala do Guga Chakra, que todo mundo tem direito à opinião. Quer dizer, nos Estados Unidos, a pessoa se comete um grave dano a alguém, ela é sancionada pecuniariamente de uma forma muito intensa. Mas aqui no Brasil, não. Esses criminosos todos, eles não têm esse tipo de repercussão. As sanções que eles recebem ali são de 30 mil reais, no máximo 40 mil reais. Isso para uma pessoa que está ganhando milhões fazendo o que faz, para eles é lucrativo. É a mesma coisa que uma sanção, uma multa de trânsito de 120, 130 reais, ser aplicada contra um proprietário de uma Lamborghini que valha, sei lá, 3, 4 milhões de reais. É uma coisa risível. Isso não inibe a pessoa para que ela ande respeitando os limites de velocidade, né? A sanção
É risível. De um certo modo, me ocorreu o seguinte, é como uma sanção aqui no Brasil para quem não vota, né? É a multa de R$ 3, R$ 4, enfim. Não chega a ser uma sanção tão grave que intimide a pessoa a não votar, só para fazer um paralelo aqui. Mas aí as criaturas estão comemorando aqui, que um jornalista da Globo fez um comentário, olha, eles têm direito de serem criminosos, né? Depois eles arquem com as consequências. O Inelegível veio com essa aqui, publicou essa aqui agora mesmo. Só com a seguinte frase, mais um, reticências. Aí eles pegam uma revista de direita, essa Oeste, e colocam depoimento de ex-comandante do Exército nomeado por Lula desmonta a narrativa de golpe. Ele não desmontou narrativa de golpe nenhum. Ele simplesmente disse que ele, pessoalmente, não foi chamado para dar golpe. Agora, ele pode ter sido chamado, só que, como ele é um cara de extrema-direita, ele está preservando a figura do Inelegível. Mas não desmontou nada. Gente, os advogados de Bolsonaro não falaram absolutamente nada sobre o depoimento do Batista Júnior. O que essa gente da extrema-direita está tentando fazer hoje, o principal, esse Gaia, é dizer que o Batista Júnior disse o que disse porque ele estaria envolvido em crimes de corrupção e o STF sabe que ele tem crimes de corrupção e, portanto, ele estaria sendo coagido, pressionado para dizer o que ele disse para satisfazer o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, esse Gaia é uma pessoa muito doente da cabeça, é um psicopata mesmo, é um criminoso, mentiroso, quanto mais, né? Bolsonarista, evidentemente, com uma penca de crimes, uma penca de situações que ele está respondendo e continua utilizando esse método. Sinal que a liberdade que o Guga Chakra está dizendo que essas figuras têm que ter é a liberdade para cometer crimes e a impunidade ou a punição muito branda. Por isso que eles continuam fazendo as mesmas coisas. Mas a gente tem que lutar para que isso mude no nosso país, né? Se a gente ficar calado, as coisas também não acontecem, não. Então, o que a gente está vendo, essa coisa toda, ainda muito fora dos eixos. Agora, os advogados de Bolsonaro, eles não estão nem reagindo, porque eles sabem que o Bolsonaro vai para a cadeia. Eles não têm como atacar o Batista Júnior, porque se eles fizerem isso, pode surgir uma cariação. O que é a cariação? Eu deixei de falar isso no nosso primeiro encontro hoje. É a colocação frente a frente de pessoas que estão prestando depoimento, ou estão apresentando provas ou versões que se conflitam. O Bolsonaro vai ter coragem de dizer que o brigadeiro mentiu, que é o mentiroso? Bom, se ele tivesse essa coragem, se ele tivesse essa convicção, ele já estaria falando isso. Agora, os advogados de Bolsonaro já sabem que ele vai para a cadeia mesmo. Já morderam 8 milhões de reais, segundo diz o Bolsonaro, e vão morder mais o resto todo. Enfim, então, para eles, no final da história, eles sabem que o Bolsonaro vai para a cadeia, ele já deve ter conversado com o Bolsonaro, você vai para a cadeia, a gente vai tentar dar uma esticada aqui e vão morder a sua grana toda. É isso que vai acontecer. Não é à toa que eles já estão se movimentando aí para tentar mais um golpe do Pix. Bom, e para finalizar, gente, uma coisa muito terrível que está acontecendo primeiro no plano internacional, a gente mostrando, vendo o que está acontecendo, né? A gente vê o Donald Trump, gente, acusando o presidente da África Outro vídeo mostrava, segundo Trump, mais de 1.000 cruzes, e cada uma representava um branco morto na África do Sul. Ramaphosa perguntou onde estavam aquelas cruzes. Disse que nunca tinha visto. Trump respondeu que não sabia o lugar, apenas que... Gente, é uma palhaçada. O Trump armando arapuca para pegar presidentes da República para ficar fazendo chacota, né? Enfim, aí o fato internacional do dia está ligado com esse editorial aqui do Globo. Israel precisa fazer mais para evitar fome em Gaza. Gente, está acontecendo um genocídio. E aí quem fica chateado com essa expressão, genocídio em Gaza, está se matando pessoas, crianças, mulheres, idosos, pessoas, homens de todas as idades, matando de todas as formas. E se você acha que é exagero, uma pergunta muito básica. Você acha que as pessoas que estão lá na faixa de Gaza, elas podem sair de lá? Resposta, elas não podem sair de lá. Se elas não podem sair de lá, elas estão num gueto, elas estão cercadas, como se fez com os judeus no gueto de Varsóvia. Está se matando pessoas e matando de fome. Então a gente não pode fingir que esse tipo de coisa não está acontecendo e que nem pode ser objeto de críticas contundentes. Mataram 2 pessoas, ex-funcionários da Embaixada de Israel dos Estados Unidos. Isso está criando uma comoção gigantesca,
nos grandes veículos de comunicação, eu vi a entrevista coletiva do embaixador de Israel lá em Washington. Gente, tinha uns 200 jornalistas lá, né? E a matéria que a gente vê é isso aqui: após a morte de funcionários da embaixada de Israel nos Estados Unidos, Netanyahu se diz chocado. Ah, ele está chocado com a morte de pessoas, né? Então, gente, olha, quando você fica indignado com essas coisas, saiba que você não está sozinho. Mais uma vez eu gosto de repetir. E quanto mais pessoas estiverem conscientes disso está acontecendo, mais a gente pode reunir energias para ajudar a mudar, não só aqui nosso país, mas quem sabe a gente possa influenciar, mudar o mundo também, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.